Amém? E hoje, o segundo dia da nossa conferência, eu tenho o prazer de chamar essa plataforma alguém que já esteve conosco, ele pregou em um dos nossos encontros de domingo de manhã, pastor Gilberlan, né? Ele ia chamar de Gil, queria que você recebesse ele com muito carinho. E ele tem algo de Deus também nessa conferência para você. Boa noite, tudo bem? Quem está feliz aí com Jesus? Amém? Glória a Deus. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, poder servi-los. E é um prazer também estarmos falando sobre avivamento. Amém, irmãos? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém tem expectativa de verdade que nós estamos prestes a viver os melhores anos no que diz respeito à igreja? Sim ou não? Alguém não, mas é de verdade. Você acredita nisso? Você acredita que de fato nós vamos ter um avivamento no Brasil? Alguém crê nisso? Amém. Glória a Deus. Pai, eu quero louvar o Teu nome. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Espírito Santo, nós queremos celebrar a Sua presença. Queremos declarar que nós Te amamos, Espírito Santo, e nós estamos aqui por Sua causa. Por isso, fique à vontade entre nós para realizar nessa noite aquilo que o Senhor deseja realizar. Nós nos submetemos ao Seu senhorio, à Sua paternidade, ao Seu cuidado. Em nome de Jesus, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, em nome de Jesus. Se alguém está comigo, diga amém aí. Amém, amém, irmãos? Quem não me conhece, eu sou o Gilberlan. Já conheceu alguém com nome bonito assim? Graças a Deus não, né? Eu tenho 31 anos de idade, sou casado com a Joyce há 7 anos e eu faço parte de uma igreja chamada Base Cultura do Céu, fica lá na Barra da Tijuca, porém eu moro lá no Complexo da Maré. Alguém já ouviu falar na Maré? Amém, amém? Glória a Deus. Ore por nós, amém, irmãos? Fique tranquilo que nós não viemos fazer arrastão, deixe sua bolsa no canto, seu telefone. Nós viemos adorar a Jesus juntos, amém? Mas agora que você me conhece, você tem uma responsabilidade com a Maré em oração, amém? Maré pode não estar para peixe, mas está sendo um ambiente propício para que a glória de Deus invada aquele lugar também. E você agora tem responsabilidade com a Maré, amém, irmãos? Posso contar com as suas orações? Amém de verdade? Glória a Deus. Mais uma perguntinha antes de nós iniciarmos. Você está feliz aí? Amém? Glória a Deus. Então pegue sua Bíblia comigo, por favor. Eu vou ler na NVI. Abacuque, capítulo de número 3. Por favor, Abacuque, capítulo de número 3. Eu vou ler na versão NVI, amém? Abacuque capítulo 3, quem achou diga, eu achei. Quem não achou diga, já botaram no telão, eu acho que botaram, não sei. O irmão do telão não achou ainda. Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Vamos ler? Amém? Chegou. Pode botar na NVI para mim, por favor? Depois? Foi, obrigado. Você pode acompanhar nessa versão aqui comigo, por favor? Diz assim, podemos ler juntos? Pode ser? No 3? Amém? Só antes de lermos, vira para quem está do seu lado e diga assim, meu amado irmão, você não é aquele irmão que desafina na palma não, né? Fala assim para ele, faça um esforço para tentar acompanhar a leitura no ritmo. Amém? Olha para a cara dele de novo e vê se ele vai ser afinado na leitura. Vamos lá então juntos? No 3, nós vamos ler só o versículo 2. Só vamos ler o 2. No 3, 1, 2,
3. Vamos enfatizar de novo, dizendo: realiza de novo. Em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Já pode dar bênção apostólica, amém? Podemos ir embora? Irmãos, preste atenção. Abacuque, ele faz uma oração por mim, por você como igreja, em um contexto que nem havia igreja. E ele estava orando, algumas versões vai dizer: aviva a sua obra ao decorrer dos anos. Aviva a sua obra. O conceito avivamento não aparece na Bíblia, assim como a palavra trindade também não existe na Bíblia. Porém, nós cremos num Deus que é Pai, Filho e que também é o Espírito Santo. Amém? Assim, a palavra avivamento não aparece na Bíblia, mas nós iremos encontrar versículos como avivar, vivificar. Então, precisamos entender que avivamento, na forma mais simples de um entendimento, se tentássemos exemplificar, a palavra avivamento, ela significa trazer vida ao que estava morto. Então, por exemplo, Atos capítulo 2 não é considerado um avivamento. Por quê? Porque a igreja não estava morta, a igreja estava nascendo. Então Atos 2 não é um avivamento, Atos 2 era como a igreja deveria ser em seu estágio inicial. Amém? Atos 2 não era para ser uma explosão, Atos 2 era para ser o início. E hoje nós éramos para estar vivendo uma loucura. Por quê? Porque se o início foi Atos 2, como é que nós deveríamos estar hoje? Entende por que nós precisamos de avivamento? Porque nós estamos abaixo da linha do início da igreja. Por isso que nós precisamos de um mover de Deus de novo. Por isso, eu preciso fazer uma leitura com você de algumas coisas que aconteceram ao longo dos anos, para que nós possamos entender do que de fato nós estamos precisando. E permita-me dizer o seguinte: nós não estamos vivendo um avivamento ainda. Gil, calma aí, nós estamos sim vivendo um avivamento, talvez não na Maré, mas em Bangu nós estamos vivendo um avivamento. Eu tenho certeza, com todo o meu coração, que o que nós estamos vivendo tem sido algo muito especial e algo muito poderoso e algo incrível também. Porém, ainda não é o que em breve vai se tornar. O que nós temos presenciados na história da igreja atual, contemporânea, são manifestações gloriosas do Espírito Santo. Derramar do Espírito poderoso experiências incríveis, mas ainda são gotas comparado com a chuva que está chegando. Um dia Elias falou para o seu servo: vai lá na montanha, vai lá, sobe. Ele subia, descia, nada. Um dia ele volta e diz assim: olha, eu estou vendo lá uma nuvem, e a nuvem que está vindo é uma nuvem muito pequena, ela é comparada ao tamanho da mão de um homem. Ele disse: o homem está vendo uma nuvem desse tamanho e está dizendo: é uma pequena nuvem. Elias está dizendo: é um sinal de que tem uma abundante chuva chegando. O que está acontecendo nesses dias ainda não é, mas é uma pequena nuvem que está sinalizando que está por vir uma abundante chuva
sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre a nação brasileira e também sobre as nações. Você crê nisso? Eu quero te mostrar o que é um avivamento. Avivamento aconteceu em 1904 em um pequeno principado chamado Gales. Pensa numa nação chamada Gales, onde o futebol tinha acabado de nascer anos antes na vizinha Inglaterra. Os estádios de Gales estavam lotados. As tavernas, os prostíbulos da época lotados, os bares lotados. O polo, o conceito trabalho da época, a influência era as carvoarias. Homens trabalhando dia e noite. O índice de escuridão na nação de Gales era absurda. O índice de imoralidade, o índice de prostituição, o índice de trevas era absurdo nessa nação. Sendo que em meio a uma geração que está se afundando em meio a destruição, em meio ao lamaçal do pecado, sempre haverá os remanescentes. Uma criança de 13 anos de idade, uma adolescente de 13 anos de idade, decide buscar a Deus como ninguém na nação estava buscando. Passa-se 13 anos depois, essa criança de 13 tem 26. Com 26 anos, ele está com uma caravana de mini obreiros, adolescentes e crianças, vivendo debaixo de 2 fundamentos, uma vida no espírito e caminhando em santidade no coração. Lembrando, a geração está afundada no pecado, mas tinha jovens e adolescentes mergulhando em uma vida de santidade e pureza. Resultado disso é que esse pequeno ajuntamento de homens, mulheres, e o mais idoso desse grupo tinha 26 anos de idade, gente. Eles decidiram buscar a Deus com força. Eles decidiram abrir mão do dia ensolarado para curtir uma praia, por exemplo, para permanecer no lugar da contemplação da face do nosso Deus. Eles estavam crescendo em jejum, crescendo em oração, crescendo em meditação das Escrituras. Eles estavam de fato vivendo uma vida de extrema devoção diante do Cordeiro de Deus, dedicando a sua vida de forma integral ao Senhor, crescendo no primeiro mandamento em amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força e com toda a sua alma. Não havia desperdício de tempo, havia prioridade, e a prioridade de crianças, jovens, adolescentes, eram amar o nosso Senhor Jesus Cristo e crescer em experiências como a pessoa do Espírito Santo. Sabe qual foi o resultado? Rompe um avivamento no país de Gales. Sabe, irmãos, o que é um avivamento? Se eu fosse tentar de alguma forma definir o conceito avivamento para mim não é essa sala, está cheia de pessoas penduradas nos lugares, lá na galeria, essas cadeiras cheias de pessoas, não são pessoas caindo, tremendo, girando, rodando, gritando. Isso pode ser manifestação, sim, de um avivamento genuíno, como também pode ser, sim, manifestação de um derramar poderoso do Espírito. Mas um avivamento para mim é quando Deus decide se mudar para um determinado lugar, é quando Deus decide se mudar para uma geografia e de fato fazer daquele lugar a sua habitação na terra. Imagina hoje Deus olhando para Bangu e dizendo: eu encontrei um lugar de descanso para a minha presença. Eu irei me mudar para a rua Chita. Eu irei me mudar
para a rua Chita. Então imagina a presença de Deus descendo sobre esse lugar. Esse lugar, como foi em Gales, em 1904, 4 meses. Se você não der pelo menos um aleluia, um glória, eu vou jogar água em você. 4 meses, 100.000 pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Os pregadores da época, foram correndo para a nação dizendo, como já se viu um derramar desse, só crianças conduzindo, os obreiros são crianças. Quando chegavam lá, eles eram profundamente tocados pela glória de Deus. E eles diziam, eu queria apenas uma porção do que Deus está derramando sobre a vida dessas crianças. Sabe qual é o nosso problema? Não me tenha como alguém que está te ofendendo. Mas o nosso problema é que nós desvalorizamos os jovens, os adolescentes e as crianças. Nós criamos filhos com a cara enfurnada nas redes sociais, com a cara enfurnada na internet, quando não jogamos eles em uma sala para pintar a arquinha de Noé e dizemos que eles cresceram no Evangelho. Não, seu filho não conhece o Evangelho, seu filho conhece a arquinha de Noé e ele sabe pintar muito bem. Chegou o momento de começar a atrair a realidade da glória de Deus para dentro de ambientes como esse, mas para dentro da sua casa também. O seu filho precisa estar familiarizado com a glória da presença do Espírito Santo, inundando o seu lar com a sua gloriosa manifestação da presença santa. O Espírito veio com tanta força que o índice de criminalidade veio a 0. Gente, por favor, será que alguém está sonhando com dias assim sobre a cidade do Rio de Janeiro? Sabe qual era o trabalho dos policiais? Se você conhece um policial, leve esse recado para ele. Sabe qual era o trabalho da polícia de Gales? O trabalho da polícia de Gales era organizar as multidões que vinham de todas as partes do globo terrestre para poder fazer parte do que Deus estava fazendo naquela nação. Ah, meu Deus, os presídios, as portas estavam abertas, porque não havia mais os juízes, não tinha mais com o que trabalhar, porque não havia causas para serem julgadas. Pode deixar o versículo base aqui, por favor? Os homens eram transformados e quando voltavam para o seu lugar de trabalho, os cavalos, eles usavam cavalos para trabalhar na carvoaria. Quando eles eram transformados pela presença do Espírito Santo, as dívidas de Gales, as pessoas começaram a pagar as dívidas. Isso mexeu com a economia da nação. Sabe o que aconteceu quando eles voltaram para a carvoaria? E eles começaram a trabalhar. Os cavalos, os animais, não respeitavam mais, não obedeciam mais aqueles homens. Sabe por quê? Porque eles tratavam aqueles animais com xingamentos. Então, os animais se acostumaram a serem xingados. Então, quando eles falavam com o cavalo, tipo, vira para a esquerda, por favor, cavalinho. O cavalinho não obedecia. Você está entendendo o que eu estou falando? Um derramado Espírito que não fica restrito a 4 paredes, mas que talvez ele possa começar dentro de 4 paredes, mas que ele precisa invadir além das 4 paredes, invadir as ruas, os prostíbulos, as favelas, os batalhões de polícia, a Câmara de Vereadores, a prefeitura, os hospitais, a cidade precisa ser afetada por esse avivamento. 1906, 2 anos depois, Deus visita nos Estados Unidos, em Los Angeles, um profundo, um terrível avivamento. Acontece na famosa Rua Azusa, número 312. William Seymour
o nome em questão ali que está conduzindo aquilo que Deus estava fazendo naqueles dias para ganharmos tempo. Deus vem com um avivamento tão violento nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Rua Azusa, número 312, que ali nasceu o pentecostalismo. O avivamento veio com tanta força nesse lugar, que a 4 quadras de distância era possível encontrar pessoas caídas no meio da rua. Caídas no meio da rua, com convicção de que eram pecadores, derramando lágrimas no meio da rua, pedindo perdão pelos seus próprios pecados e se reconciliando com Jesus, outros aceitando a Jesus sem ter ninguém pregando nem evangelizando nas ruas. Porque o ambiente era tão carregado pela presença de Deus, que não só na missão apostólica, tipo na estrutura onde eles se reuniam, mas aos redores das ruas, as pessoas eram tocadas profundamente pela presença do Espírito Santo. Sabe as crianças? Alguém está aqui ainda? Sabe as crianças? Crianças de 4, 5 anos de idade, eles iam para a missão apostólica, sabe o que eles faziam lá? Eles ficavam brincando com a fumaça da presença que invadia o lugar. As crianças ficavam brincando, passando a mão na fumaça. Meus amigos, nós precisamos criar um lugar seguro para os nossos filhos. Um lugar onde a sua casa seja tão envolvida, tão carregada pela presença de Deus, que os seus filhos venham ter acesso a essa presença que precisa ser real dentro dos nossos lares. Amém? Alguém está comigo ainda? Se nós pegássemos jornais da época de 1906, você vai encontrar bombeiros sendo chamados, porque a quadras de distância as pessoas conseguiam enxergar uma fumaça saindo da missão apostólica Rua Azusa. Fumaça saía do teto. As pessoas ligavam para os bombeiros, chamavam os bombeiros na época. Os bombeiros vinham desesperados quando entrava dentro da missão apostólica. O único fogo que eles encontravam era um fogo do Espírito, que estava queimando em corações apaixonados pela presença de Deus. E a fumaça que eles estavam vendo era de incenso, que estava subindo e subindo e subindo e subindo, e Deus ia recebendo como um cheiro suave as suas narinas, e aqueles homens e mulheres estavam imersos na glória de Deus. Aí qual é o meu grito hoje? Meu grito hoje é isso: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, esse é o grito do meu coração dos últimos meses. Realiza de novo. Em nossa época, eu poderia usar a expressão em nosso turno. Realiza de novo. Em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Com toda sinceridade, nós estamos vivendo um avivamento? Depois desses relatos, o que estamos vivendo poderia ser considerado um avivamento, sim ou não? No avivamento da Rua Azusa, as pessoas se reuniam às 7 da manhã, já tinha pessoas esperando para a reunião das 10. As reuniões das 10 da manhã acabavam por volta de 9 a 10 horas da noite. Algumas vezes, o culto acabou por volta de 2 a 3 da madrugada. Você ainda quer um avivamento? Então deixa eu falar algo para você. O avivamento vai mexer na tua rotina. O avivamento vai mexer com o seu estilo de vida. Você ainda quer um avivamento? Um avivamento vai acabar com os seus planos. Um avivamento vai acabar com os seus sonhos de realizações. Esse avivamento vai te custar muito caro. E a pergunta é: você ainda quer um avivamento genuíno sobre a nossa nação? Então esteja preparado para perder tudo
e se colocar à disposição daquilo que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo sobre a nação brasileira. Você está pronto para ser imerso nesse lugar e deixar com que o Espírito Santo conduza você como... Irmãos, nós estamos como em Ezequiel, dentro do rio de Deus. Enquanto nós estamos em medidas, o Espírito está fazendo uma medida de 500 metros e está dizendo, vem. E nós estamos com águas ainda no tornozelo, e estamos gritando como crianças empolgadas, dizendo, é avivamento! E não, o Espírito está dizendo, existe uma medida maior. E Ele está dizendo, vem, vem. E nós precisamos dar passos em direção às medidas que o Espírito Santo está propondo para nós. Então nós vamos crescendo nesse negócio chamado oração, chamado jejum, chamado se expor na presença de Deus. E quando você chega lá onde Ele te chamou, o Espírito está dizendo, existe uma medida maior, continua vindo para cá, e você vai dando outro passo, e outro passo, e outro passo, e Ele está dizendo, não acabou, tem mais 500 metros ainda, vem comigo. A pergunta é quem está disposto a comprometer a sua agenda hoje para se envolver no que Deus está fazendo. Porque uma coisa é verdade, você se envolvendo ou não, Deus vai fazer. Você crendo ou não, Deus vai fazer. Você achando argumentos teológicos ou não, Ele vai fazer. A questão é que existe uma onda de avivamento passando as nossas portas nesse tempo. Ou você se lança dentro disso, ou você vai ficar olhando, tentando achar palavras para definir. Irmãos, estejam preparados para se escandalizar nos próximos anos. Estejam preparados para o Deus que você botou na caixinha vir de forma talvez diferente de tudo aquilo que nós achávamos que era ou que não era. Com todo o coração, com todo o meu coração, não leve para o lado da ofensa, mas esteja pronto para o que o Espírito está para fazer nesse tempo. E por favor, o Espírito está clamando para que a nova vida não perca o tempo da visitação, da presença do Espírito Santo no Brasil. Houve um avivamento violento também, num pequeno povoado de cerca de 20 mil pessoas, 19 a 20 mil pessoas. Era possível passar de manhã por esse pequena vila e encontrar pessoas jogadas no meio da rua, porque o índice de alcoolismo lá era muito, muito forte. Alguns homens espancavam as suas esposas pelo simples fato de chegar em casa e não gostar da refeição que ela tinha feito. Haviam 4 presídios na cidade e não continha os presos que davam uma entrada nas delegacias. Então eles tinham que colocar em outros presídios em cidades vizinhas. Uma miséria assustadora. Mas um dia um pastor chamado Mariano, o pastor Mariano se levanta na Guatemala e começa a pregar o Evangelho. A religião da época desse vilarejo, alguns homens, 6 homens, pegam esse pastor, levam em praça pública, colocam um revólver 38 dentro da boca do pastor, para matar o pastor, e o pastor começa em silêncio, em pensamento, a orar a Deus por livramento. Eles atiram algumas vezes na boca do pastor e não sai nenhuma bala. Desistindo de matar o pastor, eles vão embora. O pastor sai dali, irmãos, encorajado pelo Espírito a continuar crescendo na sua vida de devoção ao Senhor, em jejum, oração e continuando pregando o Evangelho.
Um certo dia, uma irmã com granguena chamada Teresa está em fase terminal dentro da sua casa. Os órgãos dela estavam apodrecendo. Os seus parentes já não conseguiam mais ficar dentro da própria casa. Um dia, eles perceberam que a irmã Teresa havia falecido. Então, todo mundo do lado de fora, porque ninguém suportava o estágio em que a irmã estava dentro de casa. Então, alguns dos irmãos tiveram uma brilhante ideia. Irmãos, eu estou falando no modo de falar, porque nenhum deles ainda era convertido a Jesus. Mas um deles teve a ideia dizendo, vamos chamar o pastor Mariano para vir fazer o culto fúnebre. Pastor Mariano, então, aceita o convite. Quando o convite chega até ele, ele está indo, Deus falou para ele, ao chegar na casa, ore pela irmã. Quando ele chegou na casa, todo mundo do lado de fora, ele entrou na casa, ele olhou para a irmã Teresa, deitada na cama, e ele disse para ela, Teresa, em nome de Jesus, levanta e anda. A irmã Teresa ficou em pé na hora, a granguena desapareceu e uma onda de salvação começou a varrer aquele pequeno vilarejo. Preste atenção nisso. Pessoas começaram a ser salvas, começaram a ser transformadas. Dos 36 bares que estava cooperando para a destruição daquelas pessoas na venda de alcoolismo, 33 fecharam, só existem 3 nesse pequeno povoado. Uma onda de salvação chegou naquele lugar, ao ponto de 95% da população estar rendido a Jesus Cristo, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Será que você pode dizer glória a Deus por isso? Não parou aí não. A Guatemala, esse pequeno povoado na Guatemala, eles trabalhavam com agricultura, então eles exportavam mensal 4 caminhões de exportação. Quando o avivamento veio, eles começaram a exportar 40 caminhões por semana. Você pode anotar se você quiser e pesquise no que eu estou falando para você. Uma beterraba chegava a pesar cerca de 3 quilos. Uma cenoura era do tamanho de um antebraço, cara. Ficou conhecido como a terra de Canaã. Se você pegar o seu telefone, entrar na internet e colocar vegetais no avivamento da Guatemala, vai aparecer para você. Até hoje acontece isso lá. A vegetação produz algo assustador. E as pessoas vão lá dizendo, vocês colocaram algum tipo de química para crescer. E eles falaram, não, a nossa química aqui chama Espírito Santo. Deus trouxe salvação, a terra parou de ser ferida por maldição e Deus curou o solo da nossa terra. Você está comigo nisso? Isso é avivamento, e o que nós estamos esperando, Deus realiza de novo. Realiza de novo em nosso tempo. Alguém sonha, irmãos, com momentos assim sobre a nossa nação, sim ou não? Deixa eu contar mais uma história só para você. O interessante é que de 60 dias que demorava para eles terem a colheita, um processo entrou em aceleração. E eles plantavam algo, 25 dias depois, eles já estavam tendo a colheita do que eles haviam plantado. Você está entendendo o que é avivamento? Avivamento é maior do que nos alegrarmos dentro de um ambiente como esse. Isso também faz parte do avivamento, mas não está restrito somente a isso. Quando Deus derramar o que está sendo prometido ser derramado, irmãos, nós vamos ficar loucos aqui dentro, mas lá fora também vai ter gente muito louca, passando dentro do ônibus e sendo mergulhados na presença de Deus.
pessoas dentro do BRT lotado, mergulhado na presença de Deus, pessoas no shopping tendo encontros gloriosos com a pessoa do Espírito Santo, no simples fato de estar pagando uma conta. Seu filho vai voltar para casa cheio de bilhetinho da diretora, porque seu filho está apavorando a escola, e você vai lá na diretoria perguntar: o que meu filho fez? O que ele aprontou? Não, ele não aprontou nada. A questão é que nós aqui não permitimos isso acontecer, e você, isso o que é? Agoniado, já querendo dar um tapa ungida no seu filho, e de repente a diretora vai dizer: não, é porque ele agora está brincando de cultinho aí, e está orando, e as crianças estão tudo falando em línguas na hora do recreio, e tinha uma professora que chegou com um câncer, ele viu ela chorando, perguntou o que aconteceu, e a professora virou e disse para ele que ela agora foi diagnosticada com uma doença que não tem cura, e o seu filho vai olhar para essa professora e vai dizer: eu sirvo a um Deus que para ele nada é impossível, professora, e ele vai impor as mãos sobre ela e vai dizer: papai do céu, a minha mãe disse, o meu pai disse que para o Senhor nada é impossível, então tira agora a doença da minha professora e cura ela para que o teu nome seja glorificado, e essas coisas vão começar a ser o normal dos nossos dia a dia, do nosso dia a dia. Eu sei que de repente você está me ouvindo e dizendo assim: esse menino, ele é muito maluco, que ele crê nessas coisas. Irmãos, eu creio em coisas porque isso aqui me dá base para muitas coisas. Se eu não creio no sobrenatural, eu tenho que arrumar um outro lugar para fazer parte de outro tipo de ajuntamento. Porque dentro desse livro diz que um cara com um cajado abre um mar de ponta a ponta. Que eles ficaram mais de 40 anos no deserto sem ninguém precisar comprar quentinha. Porque havia provisão que caía da onde? Do céu. E o provedor era tão especialista que ele dizia: não precisa guardar o de hoje para amanhã, porque eu cuido do amanhã de vocês. Então a medida que cai hoje, aproveita. E amanhã? Amanhã tem uma nova medida sendo liberada. Eles não precisavam ir no shopping, porque a sandália crescia conforme o pé, a roupa não envelhecia. Alguém está entendendo isso aqui? Então não tem como andar no natural se servimos a um Deus que é sobrenatural, que caminha num lugar onde tudo é possível. Nós estamos tão incrédulos porque não estamos olhando para a eternidade, não conseguimos desfrutar do que é eterno porque nós ainda estamos presos à terra. Mas eu acredito que Deus está transicionando o nosso coração, a nossa mente, e nós vamos voltar a caminhar, a dar passos nesse lugar onde tudo é possível. Se você crê, diga amém aí. Deixa eu contar essa história para você. Houve um avivamento em 95. Steve Hill e o pastor Patrick, em uma mega assembleia de Deus, uma gigantesca assembleia de Deus, em Pensacola. Preste atenção nisso. Steve Hill estava passando pelos Estados Unidos, pela Flórida, e ele ia para a Rússia. Ficar algum tempo lá como um evangelista. Steve Hill era um cara que veio do mundo das drogas, da bebida. Então, quando ele chega nessa igreja e vai pregar, ele testemunha do milagre, da transformação da sua vida, do seu caráter. E, por coincidência, esse dia era o Dia dos Pais. E no Dia dos Pais de 1995, Deus derramou mais uma vez na história um avivamento nesse lugar. Em Brownsville, um derramado espírito tão poderoso que esse pastor Patrick, sabe o que ele fazia? Cansado das medidas que ele estava provando do espírito, ele acordava pela madrugada, corria até a igreja onde ele pastoreava, se agarrava nas pilastras e gritava em oração dizendo: Deus, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais da sua presença e eu quero mais, Senhor. Ele não estava conformado com a medida da presença que ele estava vivendo, porque ele sabia que existia um nível maior.
Esse irmão Steve Hill passa por lá. Um avivamento cai e dura cerca de 5 anos esse avivamento. Em 3 anos, repita comigo, 3 anos, 350 mil pessoas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. 1 milhão de pessoas ressignificaram a sua fé. O que significa ressignificar a sua fé? Pessoas que estão mornas dentro dos ajuntamentos, mas que não têm mais vida nenhuma de Deus. Essas pessoas voltaram a queimar de paixão e de amor pela presença do Espírito Santo. Em 6 anos, cerca de 7 milhões de pessoas foram visitar o que Deus estava fazendo naquele lugar. Gil, por que você está contando todas essas histórias? É simples, eu vou explicar para você. Os nossos cultos têm sido cultos incríveis, mas eu acredito que existe um nível maior do que tudo isso que a gente já provou. Eu vou falar algumas coisas que eu já presenciei, que eu já vi, e eu acredito que alguns de vocês também teriam outras histórias além das que eu vou contar. Se não, você seja edificado com isso. Eu já fui em várias reuniões que começou a chover pó de ouro dentro da igreja. Alguém já viu isso? Pó de ouro caindo na igreja, a mão ficava, parecia que alguém te deu banho de purpurina. Relógio ficar abrindo, andando, o ouro abrindo no relógio. Fivela de cinto, dente virando ouro, armação de óculos. Por várias vezes nós vimos isso. Estávamos na nossa conferência em Nilópolis, anualmente, na Conferência Cultura do Céu, e de repente, são 3 dias de conferência, quinta, sexta e sábado. Quinta-feira chega a igreja gigantesca, chega um paralítico e senta e fica no meio do corredor na sua cadeira de rodas. Quinta-feira ele está lá, sexta-feira ele está lá, sábado ele está lá. Sábado, encerramento de conferência, estava uma loucura, estava o Hermínio pregando, o Alessandro fazendo louvor. Já ia dar cerca de meia-noite, quando de repente parecia que teve uma explosão no meio da igreja. Quando olhamos para a igreja para ver o que estava acontecendo, o paralítico levantou sozinho. E começou a vir andando igual uma criança que está aprendendo a andar, dando passos devagar. Alguns irmãos deram as mãos para ele, ele começou a pisar mais firme e vindo andando, sem ninguém precisar colocar as mãos nele. Nós estávamos agora em Nova Iguaçu e fazendo escolas, e então no meio da escola o irmão que faz o louvor com a gente, o Gabriel, está adorando, nada, a música acabou e eu sabia que o Gabriel aprontou alguma coisa. Tinha o pessoal com 3 surdos assim, né, pregando para eles ali. O Gabriel vai lá naquelas 3 pessoas, ora pelos 3 surdos, os 3 surdos começam a ouvir na hora. Irmãos, eu ficaria contando várias experiências aqui para você, do que eu já vi, do que eu já ouvi, acontecendo no nosso meio. Tem uma igreja lá em Vaz Lobos, perto da Nova Vida de Vaz Lobo. O pastor, estive lá ministrando há pouco tempo, conversando com o pastor. O pastor é um evangelista, que ele é mais do evangelista do que do pastoreio. Então, se você for lá, tem o nome do pastor que está na frente, mas ele não é tipo o pastor presidente da igreja, é o pai dele que não aparece. Ele é o evangelista das ruas, de subir morro, ele é esse cara. E nós conversando trocando algumas experiências, contando algumas histórias. Ele disse, olha, um dia eu estava aqui no culto e eu vi a mão de Deus entrando no meio da igreja. E quando eu vi no centro da mão de Deus tinha um globo ocular, tinha a bola do olho. Na hora eu entendi o que era aquilo, porque o irmão que está atrás do pastor, encostado na parede, era um irmão que tinha a bola do olho de vidro, ele não enxergava, só de um olho. Então o pastor entendeu, correu aquele irmão, botou a mão nos olhos dele, orou, e a bola de olho de vidro se tornou em um globo ocular, e o irmão hoje enxerga pelos 2 olhos. Se eu passasse o microfone aqui, você contaria várias histórias, dezenas de histórias como essas. E eu não vim aqui para tentar te impressionar com testemunhos. O que eu quero que você entenda é que nós podemos viver uma medida maior do que tudo do que já aconteceu na história da igreja até hoje. Gil, por que você está dizendo isso? É simples. Atos não é o ápice, Atos é o início.
Existe uma medida para ser derramada sobre a nossa nação. E eu vim aqui hoje buscar alguém que vai remodelar a sua agenda e a sua vida para poder fazer parte disso. Pessoas que vão remir o seu tempo para dedicar mais tempo à oração. Pessoas que vão precisar fazer o que já sabe que eram para fazer, mas até hoje não se comprometeu em praticar aquelas velhas disciplinas espirituais que vão alimentar e nutrir o nosso homem interior, o nosso espírito. Mas hoje o Espírito Santo marcou um encontro com você, porque Ele não quer deixar você de fora daquilo que Ele vai fazer. Alguém está comigo aqui? Então eu queria ler algumas coisas para você para nós terminar. Prepare-se, irmãos, preparem-se de verdade, pois o melhor vinho está prestes a ser derramado. Nós estamos exatamente num tempo de João capítulo 2, verso 9 em diante, aonde chegam para Jesus e diz para ele: olha, o vinho acabou. Maria diz: o vinho acabou. O vinho acabou. Ele diz para os servos: encham as talhas de água. As talhas são cheias de água. Jesus pega uma tacinha lá, enche de água. Quando sai da talha e é levada ao mestre-sala, ao responsável da festa ali, conduzir a festa. Quando ele bebe aquela água, não é água, é vinho. O homem fica louco, vai até o noivo e diz assim: olha, normalmente se apresenta o melhor vinho no início. Quando todo mundo já está embriagado, se apresenta o pior vinho, porque eles não vão discernir mais que tipo de vinho é esse. Mas você não, você guardou o melhor vinho para o final. Alguém acredita que nós estamos no cumprimento do final da história, sim ou não? Então eu quero que você saiba que se nós estamos prestes a viver o tempo do fim, existe uma medida de vinho que não vai se comparar com os derramares que já houveram na história. Por isso, que o que aconteceu em Gales, Deus vai fazer algo maior no nosso tempo. O que aconteceu na Azusa, Deus vai fazer algo maior em nosso tempo. O que veio acontecendo ao longo da história, Pensacola, em Toronto em 94, na Coreia do Sul, tudo que veio acontecendo ao longo da história, tudo isso foram sinais, foram manifestações poderosas que vieram apontando para o vinho que será derramado no fim, que vai preceder a volta de Jesus. Se você crê nisso, fique em pé comigo, por favor. Eu preciso orar com você. Chegamos ao tempo que até mesmo os anjos desejaram ver. Está chegando uma geração que verá todas as coisas que todos os profetas e justos desejaram ver desde o princípio. Para aqueles que amam a Deus, nunca houve melhor época para se viver. O Senhor realmente guardou o melhor vinho para o final. Irmãos, o sentimento do meu coração dos últimos anos é: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Eu não quero ficar de fora. Quantos não querem ficar de fora do derramar do Senhor vai fazer nesses dias? Amém. Eu preciso convidar você para orar comigo agora. Sendo que eu gostaria que você fizesse comigo aí um trio de 3, amém? Não é trio de 2, nem trio de 4, é trio de... Então, por favor, faça uma rodinha de 3 pessoas aí, por favor.
Quem está num banco da frente, de repente pode virar para trás e fecha um trio aí. Mas é trio de 3, irmãos. Só quem já fez trio de 3, diga aleluia aí. Aleluia. Tá faltando ali, ó. Isso. Tem 2 jovens ali atrás também. Isso. Atrás lá tem mais 2, ó. Por favor, faça trio aí de 3. Se não tiver como, junte aí as 2 duplas. Faça um trio de 4 aí, então tá liberado vocês. Irmãos, olhem para mim, por favor. Nós vamos agora. Nós vamos gastar um tempo orando por avivamento. Nós vamos clamar para que Deus faça de novo nesse tempo. Gil, que Deus faça de novo o quê? Que Deus faça de novo o que você ouviu, dê uma resposta a isso. Que de novo venha uma onda de salvação. Que a salvação invada a Vila Vintém, invada a Vila Kennedy, invada as comunidades, as casas, os comércios dessa região, a sua casa, a sua família. Que a glória de Deus invada com tanta força que não vai ser preciso você gritar quem quer aceitar Jesus. São eles que vão correr ao encontro de Deus, ao seu encontro, ao encontro de uma igreja, de um irmão, de um pastor, e vão perguntar o que é preciso fazer para entregar o meu coração a Jesus Cristo, porque eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso da presença do Espírito na minha vida, eu preciso do perdão de Deus. Por isso, por favor, nós vamos clamar nesse momento para que Deus faça de novo. Que Deus faça de novo nesse tempo. Por isso, por favor, fale com a sua equipe aí. Quem vai começar orando primeiro? Quem vai orar de segunda? Quem vai orar por terceiro? Por favor, faça esse trio aí. E no 3 você está liberado para começar a orar. Talvez, ainda que os irmãos do ministério comecem a cantar, por favor, ore. Vamos insistir em oração nessa noite. 1, 2, 3, vamos lá, levante a sua voz em oração nessa noite. Ah, Deus, nós invocamos o Teu nome, Senhor. Nós invocamos o Teu precioso nome. Isso, vamos lá. Nós invocamos o Teu nome, Jesus. Ó, se fendesses os céus e viesses aqui hoje, faz de novo em nosso tempo, em nossa época. Derrama poder do alto sobre nós. Uma medida maior da sua presença, Senhor. Uma medida maior de santidade e pureza. Uma medida maior do temor de Deus. Uma medida maior do primeiro mandamento. Uma medida maior de extrema devoção ao Cordeiro de Deus. Uma medida maior de intensidade na vida de oração.
Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Receba poder do Espírito Santo. Somente você que não fala em línguas, por favor, corre aqui na beira do altar, por favor, eu preciso orar com você. Somente quem não fala em línguas, corre aqui. Quem fala, continue em oração, vamos lá. Se espalhem aqui, por favor. Pode se espalhar para as laterais aqui, ó. Para a direita, para a esquerda. Pode vir. Somente quem não fala em outras línguas, corre aqui para o altar. Você que fala, por favor, edifique-se. Edifique-se. Vocês que vieram aqui à frente, olhem para mim, por favor. Olhe para mim, por favor. Eu quero orar com vocês. Preste atenção, olhe para mim aqui, vocês que estão aqui na frente. Eu quero orar com vocês, mas por favor, eu preciso que vocês me ouçam e com clareza. Existem algumas coisas que nós precisamos entender antes de orar por vocês. Primeiro, o fato de não falar em línguas não significa que você não tenha o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Você é a casa do Espírito Santo. Amém? Sim ou não? Você já nasceu de novo, você é uma nova criatura, um lavado, um remido, um regenerado pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo mora em você. Amém? Foi Jesus que disse que ia ser levado aos céus, mas que Ele não nos deixaria órfãos. Amém? Ele enviaria o Consolador. Você crê nisso? Segundo ponto que você precisa entender é que você não precisa ficar falando nada. Isso não é uma regra, mas eu preciso te explicar algo. Durante muito tempo nós ficamos dizendo glória, 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 até falar em línguas. Deus pode fazer? Pode, porque eu não estou aqui para botar Deus numa caixa e dar forma a Ele. Ele é Deus, amém, irmãos? Mas eu vou orar por vocês e simplesmente não precisa dizer nada. Fica com seu coração ali em Deus, sua mente ligada a Deus. Terceira observação que eu preciso fazer é que não é a sua língua que enrola e começa a falar. Em Atos vai dizer que o Espírito desceu sobre eles e eles começaram a falar. Não foi o Espírito que falou por eles, foram eles que começaram a falar. Quarto ponto ou quinto, que eu nem sei qual ponto estamos mais. Mas uma outra observação é o seguinte: muitos de nós, alguns de vocês, eu tenho convicção no meu espírito que já são batizados, mas não falam, porque tem medo de estar imitando outros irmãos, por já terem ouvido outros irmãos a falarem. Sendo que eu preciso que você entenda que o falar em línguas, a línguas é um idioma, não da terra, mas é um idioma. Assim como se você foi uma outra nação, por exemplo, nos Estados Unidos, e falar inglês, você não está imitando ninguém, é o idioma daquele lugar. Isso não significa que você vai falar o que você ouviu alguém dizer. Gil, mas como eu vou saber se o que eu estou falando é do Espírito ou não? Ah, irmão, você vai saber, fica tranquilo. Uma outra observação: quem fala em línguas não fala aos homens, mas em mistérios fala a Deus. Se eu começar a falar em línguas aqui agora, não vai produzir nada em vocês, vai produzir em mim, porque ela edifica, ela me edifica. É uma prática que me edifica, não te edifica, a não ser que tenha um intérprete entre nós. Então isso significa que quando você for começar a falar em línguas, você não vai entender o que você está falando, a não ser que o Espírito te dê o dom da interpretação. Amém?
Então, voltando os pontos principais, você não vai entender o que você vai dizer, mas você vai sentir que está sendo edificado no seu espírito. Você não está imitando ninguém. E também não é por merecimento. Amém? Aí você ainda crê na graça de Deus? Amém? Então eu quero orar com você. Então eu peço a você o seguinte: quando eu falar para vocês, comece a falar em outras línguas. Só comece. Amém? Posso ouvir um amém aí, gente? Amém? Então eu te convido a falar. Comece. Amém? Só comece. Talvez vai ter pessoas que vai começar baixinho, com vergonha, mas só comece. Deixa o Espírito Santo como uma fonte jorrar dentro de você. Amém? Feche os seus olhos aí. Tira a expectativa de mim, da banda, de alguém botando a mão sobre você. Tira a expectativa disso. Volte o seu coração a amar a Jesus. Espírito Santo, obrigado pela sua presença, Senhor. Pela sua presença manifesta entre nós. Obrigado, Espírito Santo, porque nós te amamos e nós cremos na manifestação do falar em línguas, Senhor. Nós ainda acreditamos na manifestação do falar em línguas. Eis aqui, Senhor, filhos e filhas que estão com uma grande expectativa de começar a falar em línguas pela primeira vez. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha sobre eles agora com uma medida maior da sua presença. Jesus, da presença manifesta de forma coletiva. Por isso eu oro sobre Joel capítulo 2, versículo 28. Foi promessa sua, dizendo que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E aqui tem matéria-prima para esse derramado Espírito, carne. Por isso nós precisamos do revestimento de poder. Nós precisamos da sua presença. Pai, em Atos capítulo de número 2, o Senhor disse: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus, eu oro pelos meus irmãos agora e te peço, Espírito Santo, coloque agora o que é necessário falar no espírito dos meus irmãos. E eu oro agora por um batismo no Espírito Santo, em nome de Jesus. Comecem a falar em outras línguas agora, conforme o Espírito Santo te conduz, em nome de Jesus. Isso, vamos lá. Sejam cheios do Espírito. Você que já é batizado, comece a falar em novas línguas agora. Seja, em nome de Jesus, edificado e receba variedades de línguas agora. Vamos lá, vamos lá. Isso, vamos. Só bote para fora. Só comece a falar. Vamos lá. É isso aí. Isso, vamos, isso. Exercite, vamos lá. Isso, vamos. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. O Espírito está transicionando pessoas para a próxima fase.
pessoas que Deus está ativando dons aqui, sabe? Quem falou em língua pela primeira vez, levanta a mão. Levanta a mão alto para me ver, por favor. Pai, eu oro com os meus irmãos nessa noite, para que haja um rompimento do Teu Espírito sobre a vida de cada um, Senhor. Que hoje uma fome seja ativada no espírito dos meus irmãos, por uma vida de oração e de comunhão com o Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém? Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim rapidinho. O Espírito, ele não quer batizar só alguns, ele quer batizar todos. Então eu te convido, quando você voltar para o seu lugar, para a sua casa, entre para o seu quarto, feche a sua porta e fala: Espírito Santo, se isso é para todo discípulo, eu quero ainda nessa conferência começar a falar em línguas. Eu quero ainda nessa conferência começar a ter os dons espirituais ativados na minha vida. Amém? Pai, que Deus Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos, Jesus, e envolvê-los naquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Eu oro para que juntos possamos fazer parte da história, juntos fazermos parte na história que o Senhor está escrevendo, e que essa onda de avivamento que está vindo sobre o Brasil e sobre as nações, que possamos estar envolvidos nesse derramar do Espírito, para a glória do nome de Jesus. Se alguém acredita nisso, diga amém e aplauda o Senhor aí.